Em 2004, havia um rosto que parecia estar em todo lugar. Nas capas de revistas, nas telas de cinema, nos cartazes espalhados por Los Angeles. Um sorriso que o mundo inteiro reconhecia. Um nome que a indústria do entretenimento repetia como se fosse uma promessa. Elisha Cuthbert. Ela era jovem, talentosa, magnética. Hollywood tinha apostado alto, e por um breve e intenso período, a aposta parecia certíssima. Ela era o tipo de estrela que não aparece com frequência, aquela que conquista o público de imediato, sem esforço aparente, como se tivesse nascido para aquilo. E então, quase sem aviso, o nome foi desaparecendo. As capas foram sumindo, os papéis foram rareando, e o silêncio foi tomando o espaço que antes era preenchido por flashes e holofotes. O que aconteceu entre o auge e o esquecimento? O que a indústria viu ou escolheu não ver nessa trajetória? E por que uma carreira que parecia destinada ao estrelato duradouro acabou se tornando um símbolo de algo muito mais complexo e perturbador sobre como Hollywood trata suas estrelas? Se você quer entender de verdade o que aconteceu com Elisha Cuthbert, fica até o final, porque essa história diz mais sobre a indústria do que sobre ela. E antes de continuar, se você gosta de histórias que vão além da superfície, aperta o like agora. Não porque a gente pede, mas porque você vai querer que mais gente veja isso. Elisha Ann Cuthbert nasceu em 30 de novembro de 1982 em Calgary, no Canadá. Cresceu numa família de classe média, filha de Patricia e Kevin Cuthbert. Desde cedo havia nela uma energia difícil de ignorar, aquele tipo de presença que faz pessoas virarem a cabeça numa sala cheia. Ainda criança, ela começou a trabalhar como modelo, não por pressão familiar, mas segundo relatos de pessoas próximas, por uma curiosidade genuína sobre o mundo criativo. Aos 11 anos, ela já aparecia na televisão canadense como apresentadora do programa infantil Popular Mechanics for Kids, onde conduzia experimentos científicos e reportagens com uma naturalidade surpreendente para a idade. Era inteligente, comunicativa e demonstrava uma facilidade diante das câmeras que encantava diretores e produtores. A infância de Elisha foi, pelo que se sabe, relativamente estável para os padrões de quem entra cedo no mundo do entretenimento. Ela não carregava o peso de uma infância traumática exposta ao público, nem o arquétipo da criança estrela destruída pelo sistema. Havia algo mais equilibrado em sua origem, uma base que, segundo relatos, ela sempre valorizou. Mas o mundo em que ela estava entrando não tinha o mesmo equilíbrio. O caminho entre Calgary e Hollywood é geograficamente curto, mas culturalmente enorme. E Elisha percorreria esse caminho com uma velocidade que poucos conseguem manter. O verdadeiro ponto de virada na carreira de Elisha Cuthbert aconteceu no início dos anos 2000, quando ela passou a ser avaliada para projetos de maior alcance nos Estados Unidos. O mercado americano era o destino natural para qualquer jovem talento canadense que quisesse expandir sua carreira. E Elisha tinha exatamente o que Los Angeles estava procurando naquele momento: juventude, fotogenia e uma atuação instintiva que dispensava exageros. Em 2001, ela apareceu em Old School e em pequenos papéis que foram suficientes para colocá-la no radar dos grandes estúdios. Mas foi a série 24, da Fox, que mudou tudo. Ao interpretar Kim Bauer, filha do agente Jack Bauer, vivido por Kiefer Sutherland, Elisha entrou em milhões de lares americanos toda semana. A série era um fenômeno cultural. A tensão narrativa, o formato em tempo real, a urgência dos episódios, tudo isso criava um ambiente onde os personagens secundários precisavam sustentar peso dramático real. E ela sustentou. A indústria começou a vê-la não apenas como um rosto bonito, mas como uma atriz capaz de carregar cenas difíceis com credibilidade. Os convites foram chegando, os agentes foram ligando, e o nome Elisha Cuthbert começou a ser pronunciado em reuniões de casting com uma frequência que poucos conseguem alcançar tão cedo. O auge de Elisha Cuthbert pode ser datado com relativa precisão. Entre 2003 e 2005, ela estava no centro absoluto da cultura pop americana.
Em 2004, protagonizou A Garota ao Lado, comédia romântica que se tornou um culto instantâneo entre o público jovem e a consagrou como símbolo de uma geração. O filme não era uma obra de arte, mas cumpria exatamente o que prometia, e Elisha o elevava com uma presença que tornava tudo mais palatável. Naquele mesmo período, a revista Maxim a classificou como uma das mulheres mais desejadas do mundo, e a cultura ao redor dela atingiu uma temperatura raramente vista. Revistas, entrevistas, aparições em premiações. O nome dela estava em todo lugar. Havia uma percepção na indústria de que Elisha Cuthbert era a próxima grande estrela, aquela que cruzaria a fronteira entre o sex symbol e a atriz de prestígio. Era jovem o suficiente para ter décadas pela frente, carismática o suficiente para qualquer gênero e experiente o suficiente para não parecer uma estreia. O mundo parecia estar esperando por ela, e ela parecia estar esperando pelo mundo. Mas o que poucos viam por trás dos flashes era o quanto esse nível de exposição, construído tão rápido sobre bases tão específicas, era frágil. E o quanto Hollywood é cruel com aquilo que ela mesma ajudou a criar. O ponto de ruptura na trajetória de Elisha Cuthbert não foi um escândalo explosivo nem um colapso público documentado em câmeras. Foi algo mais silencioso e, por isso, mais difícil de rastrear. A indústria havia a enquadrado em uma caixa específica, a jovem sensual, o objeto de desejo adolescente, e quando ela tentou expandir esse enquadramento, o sistema resistiu. Segundo relatos de pessoas que acompanhavam o mercado de casting da época, havia uma percepção crescente de que Elisha estava sendo difícil, termo vago e perigoso que Hollywood usa com frequência desconfortável quando se trata de mulheres que têm opiniões sobre seus próprios projetos. Ela teria recusado papéis que considerava repetitivos ou que reforçavam exclusivamente a imagem construída em A Garota ao Lado. Ao mesmo tempo, os grandes papéis dramáticos que ela buscava não chegavam com a velocidade que ela esperava. Havia também, segundo relatos, um desgaste crescente com a pressão da exposição constante. A sensação de que sua vida pessoal estava se tornando propriedade pública de uma forma que ela não havia antecipado. A mídia tabloide da época era voraz e Elisha virou alvo frequente. Cada relacionamento, cada aparição, cada escolha de roupa era dissecada. O que foi interpretado como distanciamento pela imprensa pode ter sido, na realidade, uma tentativa de recuperar algum controle sobre a própria narrativa. A queda na visibilidade de Elisha Cuthbert foi gradual, mas inegável. Entre 2006 e 2010, os papéis de destaque foram rareando. Os projetos que chegavam tinham menor orçamento, menor alcance, menor relevância dentro da conversa cultural que ela havia dominado poucos anos antes. Produções que não estreavam nos grandes circuitos, séries que não encontravam público, filmes que chegavam diretamente para plataformas secundárias. A indústria que havia apostado nela tão efusivamente começou a olhar para outros rostos. Era um padrão familiar para quem conhece Hollywood de perto, o ciclo de construção e abandono, especialmente cruel com atrizes que ultrapassam a faixa de idade associada ao papel que as tornou famosas. Elisha tinha 20 e poucos anos, mas já era tratada, em certos contextos, como alguém cujo momento havia passado. As revistas que antes disputavam sua presença nas capas pararam de ligar. Os agentes que retornavam chamadas em minutos passaram a demorar dias, e o silêncio progressivo que se instalou ao redor do nome dela não era o silêncio de quem escolhe se retirar. Era o silêncio de quem percebe que as portas estão fechando, uma por uma, sem explicação formal, sem conversa, sem cerimônia. Apenas o som de uma indústria virando a página. Elisha Cuthbert não desapareceu sem tentar. Houve esforços reais e consistentes de se reposicionar dentro de uma indústria que havia mudado ao redor dela. Em 2011, ela retornou à televisão com a série Happy Endings, comédia ensemble transmitida pela ABC que se tornaria, com o tempo, um dos projetos mais queridos de sua carreira tardia. O programa tinha um humor inteligente, um elenco equilibrado e uma dinâmica que funcionava genuinamente bem.
Elisha interpretava Alex, uma personagem com camadas cômicas que ela explorava com leveza e timing preciso. A crítica especializada foi receptiva e o público que encontrou a série desenvolveu um afeto real por ela. Mas Happy Endings nunca alcançou os números que a ABC esperava e foi cancelada em 2013, após 3 temporadas. Foi interpretado por muitos como uma oportunidade perdida, não por falha de Elisha, mas pela dificuldade estrutural que séries de comédia inteligente enfrentam numa grade televisiva orientada por métricas brutas de audiência. Ela continuou trabalhando, aparecendo em produções menores, participações especiais, projetos canadenses. Mas a janela para um grande retorno ao estrelato americano mainstream foi se estreitando. O retorno era difícil, não porque ela havia perdido o talento, mas porque a indústria raramente reconstrói o mesmo pedestal que derrubou. Em paralelo à carreira, Elisha Cuthbert foi construindo uma vida pessoal que, segundo tudo o que se sabe, tornou-se gradualmente mais central do que os holofotes. Em 2013, ela se casou com Dion Phaneuf, jogador profissional de hóquei no gelo que atuou por anos na NHL. O relacionamento havia começado anos antes e era, segundo relatos, uma fonte de estabilidade real numa fase de incertezas profissionais. O casamento trouxe consigo uma geografia diferente. A vida de atleta profissional implica mudanças de cidade frequentes, rotinas exigentes, um ritmo incompatível com os caprichos de Los Angeles. Elisha acompanhou o marido em diferentes fases de sua carreira, vivendo em cidades como Toronto, Ottawa e outras. Esse movimento geográfico, embora compreensível do ponto de vista pessoal, foi interpretado pela indústria como um afastamento definitivo. Hollywood não espera, e uma atriz que não está fisicamente presente nos circuitos de casting, nos eventos, nas reuniões informais que definem quem recebe qual papel, acaba sendo esquecida com uma velocidade perturbadora. Elisha parece ter feito uma escolha consciente, ainda que gradual, de priorizar a vida que havia construído fora dos estúdios. Essa escolha tem um custo profissional imenso, mas também tem um nome: maturidade. Para entender verdadeiramente a trajetória de Elisha Cuthbert, é necessário dar um passo atrás e olhar para o contexto mais amplo em que ela operou. Ela entrou em Hollywood num momento específico, os anos 2000, quando a indústria tinha uma relação particularmente predatória com a imagem feminina. As atrizes jovens eram construídas como símbolos, fotografadas, comentadas, ranqueadas em listas de desejabilidade e então descartadas quando a próxima geração chegava. Era um ciclo sistemático, não uma série de acasos individuais. Elisha foi parte desse ciclo, mas raramente foi vista como vítima dele, porque a narrativa dominante da época não tinha espaço para essa leitura. A mídia tabloide que a perseguia era tratada como consequência natural da fama, não como uma forma de assédio institucionalizado. Os papéis que reforçavam sua imagem sexual eram celebrados, não questionados. E quando ela resistiu a esse enquadramento, foi lida como problemática, não como alguém exercendo autonomia legítima sobre sua própria carreira. Esse padrão não foi exclusivo dela, foi aplicado a dezenas de atrizes da mesma geração. O que torna o caso de Elisha relevante é justamente sua regularidade, sua normalidade perturbadora dentro de um sistema que tratava mulheres como recursos temporários, não como artistas com trajetórias longas a serem cultivadas. Hoje, Elisha Cuthbert vive de forma consideravelmente mais discreta do que os anos de maior exposição sugeriam que seria seu destino. Após a aposentadoria de Dion Phaneuf do hóquei profissional em 2021, o casal se estabeleceu de forma mais estável, longe das câmeras e dos ciclos de notícia que definem o cotidiano de celebridades ativas. Elisha mantém uma presença modesta nas redes sociais, compartilhando fragmentos de uma vida que parece genuinamente afastada da lógica da visibilidade constante. Ela não desapareceu no sentido trágico que a narrativa de queda frequentemente implica. Está presente, articulada e aparentemente em paz com as escolhas que fez. Não há, pelo que se sabe, projetos de grande escala em desenvolvimento, nem campanhas públicas de retorno ao estrelato. Há uma vida com seus ritmos próprios, suas prioridades escolhidas, suas alegrias não documentadas.
Num mundo onde a fama se tornou uma performance contínua e exaustiva, o silêncio de Elisha pode ser lido como fracasso por quem ainda mede sucesso em termos de visibilidade, mas pode, igualmente, ser lido como uma forma rara de liberdade. A liberdade de existir fora da narrativa que outros construíram sobre você. A história de Elisha Cuthbert não é, no fundo, apenas sobre ela. É sobre o que Hollywood faz com aquilo que cria. É sobre a diferença entre ser uma estrela e ser um produto. É sobre como a indústria do entretenimento constrói pedestais com prazo de validade embutido, especialmente para mulheres, especialmente para aquelas cujo valor foi definido em termos de juventude e desejo. Elisha teve talento real, e esse talento foi parcialmente instrumentalizado, parcialmente ignorado e nunca plenamente explorado dentro de seus termos. Ela poderia ter sido uma atriz de décadas de carreira, com personagens complexos e uma obra diversa. O que ela tem, em vez disso, é uma trajetória interrompida no auge. Não por falta de capacidade, mas por um sistema que não soube o que fazer com ela quando ela deixou de ser exatamente o que ele havia pedido. E talvez a lição mais honesta que essa história oferece seja esta: a fama que a indústria concede raramente pertence a quem a recebe. Ela é emprestada, condicionada e pode ser retirada sem explicação, sem julgamento formal, sem cerimônia. O que pertence a Elisha Cuthbert e que nenhuma lista, nenhum cancelamento e nenhum esquecimento pode apagar é a escolha de ter vivido nos seus próprios termos. E isso, no fim, pode ser mais do que Hollywood jamais foi capaz de oferecer.